Obrigada, professor Emerson, obrigada a Antônio Guizo, né? Professor Antônio Guizo, professor Emerson, pelo convite. Estamos no final de um semestre, né? E vocês imaginam que deve ser bem complicado para todo mundo, né? O final de um semestre, mas foi uma alegria para mim esse convite para conhecer a universidade, conhecer um pouquinho o programa de vocês. E ontem pudemos conversar um pouco, né, sobre as possibilidades de parcerias, de convênios que podem ser estabelecidas tanto entre a UFBA e a UNILA, e estamos muito animados. Espero que para o próximo ano nós consigamos aí uma parceria bem interessante que pode promover e fazer a circulação de diversos temas. Bem, antes de começar a falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, sobre as perspectivas de pesquisas que a gente tem lá no Instituto de Letras, no programa de pós-graduação de Literatura e Cultura, eu queria situar um pouquinho o meu estudo, porque geralmente quando as pessoas ouvem, né? Quando as pessoas ouvem dizer, filóloga, filologia, e vem sempre uma coisa que é bem diferente do que nós, na Bahia especificamente, no grupo, no setor, né, de filologia, estamos acostumados a fazer. Nós fazemos a filologia, que a gente chama da filologia mais tradicional, também tem, mas nós estamos pensando esses estudos filológicos de forma contemporânea e pensando outras perspectivas. Então, geralmente, quando a gente tem filologia nas universidades, a filologia vai se restringir à linguística românica, né? A história da língua. Nós não deixamos de fazer isso, nós continuamos fazendo isso na UFBA, mas a gente trabalha com filologia numa perspectiva mais contemporânea, pensando eu não gosto muito dessa palavra, a gente sabe que tem problemas aí nessa palavra, mas pensando muito o resgate de alguns textos, né? O trabalho com alguns textos na perspectiva histórica desses textos. Então, o que é que nós fazemos? No nosso caso, que estamos em literatura, nós estamos trabalhando com textos literários. Então, nós pensamos esses textos literários na sua perspectiva histórica, pensando na perspectiva material, porque a gente não faz crítica literária. No caso, nos estudos filológicos, nós vamos estudar a materialidade desse texto e pensando também a sua perspectiva histórica e o contexto de produção em que ele foi produzido, assim, quem foi gestado. Que contexto é esse? E aí, pensando nesses contextos, vem à tona diversas questões de memória, diversas questões históricas que são importantes para a gente estudar e que atravessam, né, as nossas análises em literatura. Então, por que filologia das letras negras? Porque a filologia, como essa disciplina que começou, que a gente parece que o mundo começa na Grécia, né? Tudo começa na Grécia. Parece que era tudo escuridão e de repente a Grécia, né, surge no começo da civilização e todas as ciências começam na Grécia. Então vamos lá. A filologia não é diferente. Também a história está lá, que começa na Grécia. No entanto, ninguém conta que a filologia começa em Alexandria, na Biblioteca de Alexandria, portanto, em África, né? No Egito, que a Alexandria ficava no Egito. Então, a partir dos estudos de bibliotecários, né, da Biblioteca de Alexandria, se começa a ideia, né, a disciplina, a ciência, o ramo, o campo filologia. E aí o que é que a gente tem? Pensem vocês numa biblioteca, né, pegando fogo. Vamos pensar assim, uma biblioteca pega fogo. O que é que a gente precisa salvar? O que é que não pode morrer? De literatura. Vamos pensar assim, tem uma biblioteca pegando fogo, o que é que vocês pegariam?
para que não, isso aqui eu preciso, essa história vai precisar continuar. Essa história, outras pessoas em outros lugares vão precisar ver essa história. O que é que vocês salvariam? A filologia surge pensando nessa perspectiva. Eu preciso salvaguardar um patrimônio escrito. Eu preciso salvaguardar os textos para que outros públicos, para que outros povos conheçam esse texto. A questão é qual é a seleção que se faz, né, do que fica para a história, do que é que pode ser salvaguardado. Então, durante muito tempo, a filologia ficou como é que eu posso dizer, uma disciplina auxiliar, digamos assim, dos estudos literários, dos estudos linguísticos, para salvaguardar determinados textos. Então, você copia os textos, né? Você trabalha com os textos, você resguarda os textos dos clássicos, né? Por exemplo, os clássicos gregos, e aí, a partir disso, surge o trabalho da filologia. O que nós estamos fazendo hoje, com essa perspectiva da filologia das letras negras, é dizer que muita coisa, naquela análise lá que eu falei da biblioteca pegando fogo, muitos textos deixaram de ser salvos, né? Muitos textos ficaram para trás. Muitos escritores, ao longo de toda a história, foram silenciados, foram apagados. E a perspectiva da filologia das letras negras é a tentativa de olha para trás, e aí eu vou trazer aqui esse Adinkra Sankofa, que vocês devem conhecer, porque hoje a gente tem falado muito, porque está havendo uma perspectiva de estudos da memória, né, de retorno à memória, de resgate e tal, muito grande. E aí o Adinkra, de estudos a partir da perspectiva da ancestralidade e tal. Então o Adinkra Sankofa trabalha, vai muito em consonância dessa perspectiva da ancestralidade, da busca pela memória, do retorno à memória. E o que nós fizemos, estamos fazendo, né, na filologia, pensando a perspectiva das letras negras, é olhar para trás para aprender, pensando no Adinkra Sankofa, que significa volte e pegue. Olhe para trás e volte. Olhar para trás no sentido, por isso o Adinkra sempre parece esse pássaro, né, sempre olhando para trás, porque é na perspectiva de olhe para trás, pegue o que está lá atrás e retome e passe, vá em frente, e olhe para o futuro. Então, é nessa perspectiva que eu peço licença, inclusive às minhas ancestrais, às minhas mais velhas, para poder voltar e pegar e aí então olhar para frente, com a perspectiva de ver o futuro. E é com essa perspectiva de pedir licença, olhar para trás, retomar, para daí então conseguir olhar para frente, que nós estamos fazendo um resgate e um apanhado, uma revisão, porque não é só resgatar, é uma revisão de uma historiografia literária que silenciou alguns corpos, que silenciou algumas palavras, alguns textos. Então, é nessa perspectiva que nós trabalhamos lá. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que é que nós estamos fazendo no grupo, que é chamado Feeling, né? Por isso esse é o logo do grupo, a logo do grupo, Filologia das Letras Negras. Então, dentro desse grupo, é nessa perspectiva que nós trabalhamos, de voltar, olhar para trás, voltar e pegar, para aprender, né, e seguir rumo ao futuro. Nessa perspectiva de olhar para trás, voltar e pegar, aqui é só uma apresentação do grupo, que eu fui falando mais ou menos para vocês, então eu vou deixar aí, mas depois tem um Instagram de uma rede social do grupo, eu vou fazer o lobby aqui, né? Tem uma rede social, depois se vocês tiverem interesse de buscar, ou ver mais coisas, vocês podem entrar e compartilhar lá, porque tem. Pensando essas rotas iniciais do Feeling,
Eu trabalhei desde 2013, quando eu comecei um projeto, eu comecei a trabalhar com textos teatrais censurados da época da ditadura. Então, eu trabalhei com textos teatrais da década de 70. Textos, o recorte, eu já fazia esse recorte de gênero, eram textos de mulheres, escritos de dramaturgas, escritos na década de 70. Então, desde 2013, eu venho trabalhando com esse recorte de gênero e, especificamente, na década de 70, com textos teatrais. Trabalhando com textos teatrais, eu tive acesso a uma produção literária, porque eu trabalhava com os textos teatrais, mas eu tive acesso à produção literária de uma dramaturga baiana que conseguiu, na década de 70, que o início da década de 70, né, depois de 68, digamos, 68 a 72, né? 68 depois do AI-5, até 72 foram anos bem bruscos, né? Bem duros da ditadura militar. Não estou dizendo com isso que os outros anos foram melhores, mas esses anos foram ainda mais intensos logo depois do AI-5. E aí, eu trabalhando com esses textos dessa dramaturga chamada Nivalda Costa, eu descobri que ela produzia literatura também. E eu fiquei impressionada em o que essa mulher conseguia fazer, o que essa dramaturga conseguia fazer, conseguia colocar nos palcos em plena ditadura militar. Então, assim, são textos assim que você fica se perguntando como é que passou, né? Porque tinha todo a ditadura, tinha todo o processo, né, do departamento de censura, de diversões públicas. Então, passava por esse departamento para que eles verificassem se dava para ensaiar, e ela conseguia driblar a censura e passava. Então, quando eu tive acesso aos textos literários dela, eu digo assim, nossa, tem uma produção interessante uma produção literária muito interessante dentro da Bahia também, escritas por mulheres negras que eu não conhecia. Eu estava lá desde 2013 e eu não conhecia, como baiana que sou, né, estudante de literatura, e não conhecia muitas produções de escritoras baianas dessa época. E aí eu tive acesso a uma colega que trabalha inclusive uma colega da UFBA, também filóloga, Débora Souza, que trabalha com o Nivalda Costa. Ela disse, Rose, tem esses livros aqui. Aí me deu o texto, né, a indicação do livro, que era uma revista chamada Arte e Literatura. E aí, dentro dessa revista Arte e Literatura, eu fui atrás dessa revista Arte e Literatura e encontrei outras mulheres negras escrevendo literatura. E aí, a partir disso, eu disse, eu vou começar a investigar que textos são esses, quem são essas mulheres, né? Onde é que elas estão, como é que elas fazem esses textos circularem, né? Como é que esses textos circulam, por que não está em nenhum lugar da historiografia literária da Bahia esses nomes, porque esses nomes não integram a historiografia literária da Bahia. A partir de todas essas perguntas surgiu, né, esse primeiro projeto, que é Processos de Produção, Transmissão e Circulação de Textos de Mulheres Negras na Bahia, fazendo uma cartografia a partir da década de 80, porque eu pensei, os primeiros textos que eu tive acesso foram publicados na década de 80, então eu pensei em fazer essa cartografia a partir da década de 80, primeiro pensando muito mobilizada pelo fato do movimento negro ter ganhado força, inclusive em 1978, quando é inaugurado o movimento negro unificado no Brasil, né? Então eu pensei, de repente a década de 80 tem uma circulação maior desses textos. Então foi esse primeiro momento que eu fiz essa cartografia, e a partir desse projeto a gente conseguiu todo esse material aí. Nós reunimos, eu não só tinha conhecimento de uma, que era Nivalda Costa. Nesse primeiro momento nós reunimos 7 escritoras negras, né, da década de 80,
Isso é restrita à Bahia, tá? Nós fizemos alguns estudos teóricos, metodológicos, pensando a elaboração de um acervo, porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sim, sobre essa questão do trabalho com acervo, do trabalhar memória, né? Trabalhar o direito à memória, porque, como eu disse, lembra o que eu comecei dizendo, se uma biblioteca pega fogo, o que é que a gente salva? Essa pergunta vai voltar sempre. Se uma biblioteca pega fogo, o que é que a gente salva? Essa pergunta vai voltar sempre quando a gente fala de acervos, de produção de acervos. Então, a gente já começou a elaborar, a pensar sobre produção de acervo para pensar esse direito à memória. Fizemos a página no Instagram, porque começou em 2018, em 2020 a gente lembra, né? Pandemia. Então, imagine, eu estava indo às bibliotecas, indo aos acervos bibliográficos, fazer essa recolha, fazer essa reunião de dados, e aí fecha tudo. A pandemia vem e a gente tinha 2 anos a pesquisa apenas, ainda tinha muito o que buscar, mas nós precisamos ficar em casa e por isso nós começamos a trabalhar com o que nós tínhamos. Então, em 2 anos, nós tínhamos reunido 7 escritoras. E aí nós ficamos trabalhando com o material dessas 7 escritoras que tinham sido reunidas nesses primeiros 2 anos, por conta da pandemia. E assim a gente fez uma página, né, do Feeling no Instagram. Publicamos textos, né, que tem aí textos acadêmicos. Comecei a também orientar na pós-graduação, voltar a partir desse projeto, né, de pesquisa. E em 2023, agora no início de 2023, e esse projeto vai até 2026, eu dou continuidade a esse projeto com esse nome, que é Processos de Transmissão e Circulação de Textos da Literatura Negra Feminina na Bahia, constituindo políticas de presença e memória. Aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais com essa perspectiva de pensar o que são políticas de presença, né? O que é o direito à memória? Para quem nós precisamos ter que reivindicar o direito à memória? Por que nós precisamos reivindicar o direito à memória de determinados sujeitos e de outros não? E pensando a partir desde do início, porque é uma continuidade, nós do retorno, né, do retorno do mundo, né, depois do fim do mundo, nós voltamos à pandemia. Então, depois da reabertura das bibliotecas e de todos os lugares de memória e de todos os impressos, né, de todos esses lugares de guarda dos impressos, voltou em 2022, em 2021, mas em 2022 que as alunas, as bolsistas começaram a fazer essa pesquisa, e aí nós saímos de 7 escritoras e aumentamos para 13 escritoras durante essa década, e nós também ampliamos aí um pouco mais o tempo, né, cronológico. Então, nós pensamos, nós voltamos não para saímos de 80, voltamos um pouquinho mais, fomos para a década de 70 e ampliamos até a década de 90. Então, nós estamos estudando essas mulheres escritoras da década de 70 à década de 90. Por que estudar as décadas de 70 à década de 90? Por conta da consonância, como eu disse para vocês, do Movimento Negro Unificado, que é em 78, para a gente pensar como é que esses textos começam a circular, e também pensando na perspectiva para entender essa literatura contemporânea que nós temos hoje, a literatura negra contemporânea que nós temos hoje, eu queria entender como começou. Assim, quem que começa isso, e aí especificamente na Bahia, que textos são esses, do que elas tratam, quais são os temas, qual é a temática, como era a circulação desses textos, por onde circulavam, elas conseguiram publicar. Então, são várias perguntas que nos moveram a fazer esse projeto e continuar nessa busca.
E aí nós aumentamos de 7, fomos para 13. Hoje nós encontramos mais 3, então estamos ainda estudando, aí estamos em 16 escritoras. Observem, a gente em 2018, em 2017 eu só tinha um poema de uma escritora. E hoje, em 2023, finalzinho de 2023, o nosso acervo está, né, com produções de 16 escritoras. Só escritoras baianas até então. E pensando ainda os estudos teórico-metodológicos para a elaboração do acervo digital e formação de pesquisadores, né, de iniciação científica e na pós-graduação. Pensando essa perspectiva do acervo, do direito à memória, a gente vai na perspectiva de Gambras, quando ele fala, tem o Hans Gambras, ele fala que a filologia ela tem 5 poderes, são os 5 poderes da filologia. E dentro dessa perspectiva dos 5 poderes da filologia, ele diz que a filologia é importante que o filólogo ele tem um desejo de presença, que é o desejo, que é o poder de ocupar espaços com seus corpos, sejam esses corpos materiais, né, corpos pensando materialidade textual mesmo, né, pensando ou ocupando esses espaços com memória, trazendo sujeitos à cena, né, como a gente estava fazendo nesse resgate. E pensando nisso, para que a gente pensasse esse filólogo como esse poder de presença, a gente precisava, como esse desejo de presença, nós precisávamos entender a configuração do que era a literatura, de como é que estava montada, organizada a literatura negra, né, esse cenário, a circulação dessa literatura no Brasil como um todo, para a gente tentar entender essa configuração no Brasil. E aí, para isso, eu estudei, peguei o texto ele tem A Descoberta do Insólito, tem um livro que é sensacional, né, do Mário Augusto Medeiros Silva, em que é o livro originado da tese dele, né, a tese de doutoramento, que foi o texto que eu tive acesso, em que ele faz uma amostra, uma tabela, falando da produção marginal da literatura negra de 1900 a 1988. Então ele vai trazer vários nomes e tal, quem é que participava dessa cena. Vendo esse material do Mário Augusto Medeiros, nós verificamos que encontramos 40 autores negros, né, negros e negras, que publicaram nesse intervalo de 88 anos, de 1900 a 1988, pensando aí a perspectiva dessa literatura marginal, que estava fora do grande mercado editorial, que estava fora do cânone, né, literário, digamos assim. E aí nós fomos buscar as mulheres, pensando sempre o recorte de gênero. Desses 40 autores, apenas 6 eram mulheres. Desses 40 autores, o meu recorte também era regional. Tínhamos apenas 2 baianos. E os 2 baianos que tínhamos eram homens, 2 escritores negros, grandes referências na Bahia, que é o José Carlos Limeira, que é uma referência, uma potência literária que não só baiana, né, que sai da Bahia e tem uma grande visibilidade fora da Bahia, né, e fora do Brasil também. José Carlos Limeira, que não está mais conosco, e o Jonas Conceição também, que não está mais conosco, mas apareceram esses 2 nomes baianos apenas. Aí, a partir disso, a partir desse panorama, eu comecei a fazer algumas perguntas. E eu acho que é interessante a gente se perguntar também isso dentro da nossa perspectiva, né, de estudo, do recorte de vocês. Como é que nós podemos pensar políticas de memória para escritores que não conseguiram publicar?
Assim, porque quando você está pensando em escritores que publicam muito, né, que estão no mercado editorial, nós temos políticas de memória, nós temos política de guarda, né? Mas esses escritores que publicaram pelas frestas, né, pelas margens, que foram driblando, cujo mercado editorial estavam fechados para eles, né? Esses mercados editoriais estavam fechados para eles. E eles precisaram driblar esse fechamento do mercado editorial para fazer os seus textos circularem. Mas como é que a gente faz essa política de guarda, de salvaguarda desses textos? É uma primeira questão. A outra questão é: quem é que entra para a história da literatura? Eu coloco aqui na Bahia, porque é o meu recorte regional, como eu disse, mas nós podemos nos perguntar isso em qualquer espaço, né? Quem é que entra para a história da literatura nos nossos espaços? A outra pergunta é: sem publicação, há políticas de arquivamento? Se não tem publicação impressa, né? Não tem os impressos. No meu caso, a gente está na era do digital, mas lembrem que eu estou estudando textos de 70 a 90, então nós estamos na perspectiva dos textos impressos, porque a gente ainda não tinha, né, muita circulação pelas eras digitais. Então, os blogs, por exemplo, a gente tem notícias de blogs no finalzinho da década de 90, início coisa dos anos 2000, né? Para cá, essa coisa dos blogs e aí as redes e todas as outras redes, outras possibilidades, né, de circulação digital. A gente tem isso a partir da década dos anos 2000, mas no período no recorte de tempo que nós estamos estudando, nós estamos pensando que a circulação literária, o campo literário, a circulação dos textos se dava pelos impressos, né? Então, é outra pergunta. Seria aí, se eles não têm publicação, né? A outra pergunta seria um dos motivos da ausência de acervos, arquivos e coleções de literatura negra produzida por mulheres até hoje no nosso país? Seria esse o motivo de não ter, já que não tem arquivamento, então não tem acervos, né? Se não tem publicação, não tem acervos dessas escritoras. As letras escritas por mãos negras femininas habitam as nossas bibliotecas? Se a gente se perguntar nos textos de hoje, se a gente fosse perguntar para o fenômeno Conceição Evaristo, para o fenômeno Carolina Maria de Jesus, hoje a gente já diz: não, habita sim, nós temos lá Conceição Evaristo, nós temos Carolina de Jesus. Ok, além de Conceição Evaristo e Carolina de Jesus, e que bom, axé, espero que elas estejam, que elas habitem mesmo, né, todas as bibliotecas, mas além dessas escritoras, há outras escritoras habitando essas bibliotecas? É outra pergunta. A outra questão é: qual é a cor da literatura brasileira nas extensas estantes dos acervos bibliográficos públicos da nossa cidade? Eu fiz essa pergunta, assim, para começar a procurar. Qual é a cor? Por que eu fiz isso? Essa pergunta? Porque eu me mobilizei em função disso. Porque, como nós estávamos trabalhando com acervos bibliográficos e com os impressos, eu queria perceber os impressos. Acreditem, gente, nós fomos em quase todas as bibliotecas de Salvador. Todos os arquivos e acervos impressos que tinha literatura, nós fomos visitar para verificar o que é que nós encontraríamos. E aí aqui eu tenho algumas fotos de alguns acervos que nós visitamos. A Biblioteca Reitor Macedo Costa, que dentro da UFBA mesmo, né? A Biblioteca Central da UFBA, e dentro da Biblioteca Central da UFBA tem esse espaço chamado Lugares de Memória. Dentro do Lugares de Memória nós temos uma coleção de escritores baianos. No entanto, encontramos pouquíssimas escritoras negras nessa coleção de escritores baianos dentro de Lugares de Memória. Mas a biblioteca, o Instituto Geográfico Histórico da Bahia, porque nós fomos lá pesquisar não só literatura, nós fomos pesquisar os jornais. Por quê?
entendemos, percebemos, e conversando com escritoras que publicavam nessa época, percebemos que uma forma de driblar esse fechamento, né, do mercado editorial era publicar em jornais. Mas aí, acreditem, como é que uma escritora fala disso numa entrevista com a gente, né, é a escritora Fátima Trinchão, baiana, e ela diz que o primeiro texto dela publicado em jornal foi assim, o Jornal à Tarde, que é um jornal lá da Bahia, ele tinha, né, uma página para um caderno, nos impressos, né, um caderno, era uma página especificamente, não era um caderno inteiro não, porque talvez vocês nem conheçam mais jornal impresso, né? Mas os jornais eram divididos em cadernos, e dentro desse, no caso do caderno, dentro de um dos cadernos, o caderno cultural do Jornal à Tarde, eles tinham uma página que era a página do leitor. Como é essa página do leitor? O leitor enviava seus textos e aí eles faziam análise e tal e publicava esses textos, né? Publicava-se textos de leitores no jornal, nessa página. Como é que Fátima Trinchão consegue publicar o seu primeiro texto, que é um conto, né? Um poema, Contemplação de uma Vida. Como é que ela consegue? Ela envia esse texto para o Jornal à Tarde e o Jornal à Tarde faz a seleção e publica esse texto, esse poema. A partir daí, então, porque eles viram, né, e gostaram do poema, teve uma boa aceitação, uma boa circulação, esse jornal, ela é convidada a publicar mais um conto, e aí ela publica um conto, dessa vez já toma uma página inteira do jornal, já é convidada, né? Não é mais como leitora, mas assim, são estratégias que essas escritoras utilizavam para conseguir publicar, né? Fazer seus textos circularem. Então, pensando nessas estratégias, nós fomos, né, em todas essas bibliotecas, em várias outras, a gente tem aí algumas, tá vendo? Algumas bibliotecas, todas essas bibliotecas fazendo essa procura. E aí, como é que você fazia isso, gente? Trabalho de formiguinha mesmo. Eu não trouxe foto aí, mas eu tinha minhas alunas abusam, Rosa, a gente vai tem que guardar essa foto aqui para o seu arquivo, porque era arquivo pessoal e depois a gente porque era, às vezes, olhando de estante a estante. Estante por estante, livro por livro, porque muita coisa não estava catalogada. Nós percebemos que em algumas dessas bibliotecas tinha muita coisa que ainda não estava catalogada, e nós queríamos saber se tinha literatura negra nesses lugares. Então nós fomos para a parte que não estava catalogada, nós vamos, tem aquele monte de, a gente vai, vamos lá, a gente cuida, a gente pode ir. Então nós íamos lá, as meninas botavam as luvas, né, todos os equipamentos de proteção e se iam lá para aqueles montes de livros e de textos que não estavam ainda catalogados para poder fazer essa busca. E foi assim que nós encontramos, saímos, né, de 7 e hoje chegamos a 16 escritoras desse jeito, assim, buscando de canto a canto. E aí, em busca, né, dessas respostas, o que fizemos? Já falei dessas visitas aos acervos. A outra questão que é muito importante que nós fazemos sempre, e quando a gente trabalha com literatura, é importante você pensar essa perspectiva, e isso foi a filologia quem me deu, é pensar o quê? A literatura, ela não se faz apenas com o autor, né? Com a autora, com quem escreve. O livro, ele não se produz apenas com quem escreve. Existe toda uma cadeia, existem vários agentes sociais, né, que trabalham para a produção de um livro, seja ele em qualquer suporte, né? Não estou falando aí nesse caso só dos impressos, em qualquer suporte. A gente tem vários agentes. Então, o que nós fizemos? Nós trabalhamos também entrevistando todos os possíveis, né, os agentes sociais que trabalharam na publicação, na circulação desses textos. Então, nós, por exemplo,
Esse livro, Mulher de Aleduma, que é da Aline França, inclusive a Aline França, uma grande escritora, escreveu Mulher de Aleduma, Negão Doni, Os Estandartes, e eu fiquei sabendo essa semana, fiquei muito feliz que está para sair um livro pela Companhia das Letras, um livro de Aline França pela Companhia das Letras. Eu ainda não sei muitas notícias, é furo de reportagem aqui, tá? Mas eu ainda não sei assim, qual é o livro, ainda não tenho muitas notícias, mas fiquei muito feliz de saber que ela vai publicar por uma grande editora, né? Mas a Aline, quando ela, em 80, entre 79 e 80, quando ela estava tentando publicar Mulher de Aleduma, que fez um sucesso muito grande no exterior, né? Aqui teve uma boa circulação, mas no exterior ela teve uma grande repercussão. Ela tentou a publicação, levou o manuscrito para várias editoras e não conseguiu publicar. Vários nãos, né? No meio do caminho para a publicação, e conversando com o Clarindo Silva, que é um produtor cultural, jornalista, produtor cultural, agente cultural lá de Salvador, uma figura importantíssima para a intelectualidade negra em Salvador e para a cultura em Salvador. Inclusive tem um restaurante que era o projeto Cantina da Lua, né? Que era um projeto cultural e hoje virou um restaurante, então é muito conhecido, né, na cidade. O Clarindo Silva, o que é que ele faz? Ele tinha esse projeto cultural que era um reduto, né, um lugar de encontro de vários intelectuais negros em Salvador no início da década de 80, e por isso a Aline França frequentava esse projeto. Conversando com ela, e ela dizendo, né, desses impasses para conseguir publicar o livro, ele diz, poxa, pega o livro, pega o manuscrito e diz, esse livro precisa ser publicado. E aí o que é que ele faz? Ele inaugura um selo editorial para conseguir viabilizar a publicação de Mulher de Aleduma. E então essa primeira publicação de Mulher de Aleduma, ela sai pelo selo editorial Clarindo Silva, que é como se fosse, você cria um selo editorial para viabilizar a publicação, né, de alguns textos, mas sai nesse sentido, assim, é uma gráfica quem vai fazer, você tem um amigo que vai fazer a capa, então foi nesse esquema que saiu a primeira edição de Mulher de Aleduma. A segunda edição, que já é em 1985, já sai por uma editora maior, por uma editora profissionalizada, mais profissional, né? No caso, que é a editora Yanamá, em 85, que é a segunda edição. Mas a primeira edição sai com essa meio. Então, assim, a gente precisa pensar, inclusive, quais são as formas de produção e quais são as formas que são gestadas essas obras, para a gente entender por que elas não circulam, né? Porque, assim, você tem uma tiragem pequena, o que acontece? Na maioria, se a gente for pensar a literatura negra na década de 70, na década de 80, porque a gente não encontra muitos livros, porque a gente não encontra muitas escritoras, porque as publicações são com tiragens pequenas, por editoras pequenas, casas editoriais, por selos editoriais tal como o de Clarindo Silva, pequenos, né, com tiragem pequena, né, muito pouca. E o que acontecia? Era um fenômeno porque todas as publicações eram vendidas no dia do lançamento. Todas as publicações, todos os exemplares eram vendidos no dia do lançamento. Então, o que acontece? A gente tem a escritora, poeta Rita Santana, baiana também, ela falou uma vez uma coisa que nos tocou muito. Ela disse, é muito triste às vezes porque as nossas obras morrem no dia do seu lançamento. O que quer dizer uma obra morrer no dia do lançamento? Que ótimo,
vendeu tudo, mas vendeu tudo porque você tem uma tiragem pequena e aí depois você não tem distribuição. Porque a gente precisa pensar, a gente precisa entender esse mercado livreiro, né? A gente precisa entender esse campo, para a gente entender por que uns textos circulam, por que outros não tem, por que nós não encontramos distribuição. Então, assim, a distribuição não acontece, gente. Então, todos os exemplares são vendidos no dia do lançamento e depois a gente não tem onde comprar. Ou então, hoje, na literatura contemporânea, de algumas escritoras negras com as quais eu tenho contato, o que é que acontece? A escritora é distribuidora também, ela entrega os livros, ela distribui os livros, né, em livrarias, em outros lugares. Então, é um acúmulo de funções que é extremamente desgastante para conseguir fazer circular esses livros. Então, na década de 70 isso ainda era pior, porque hoje a gente tem a ajuda das redes sociais, né? Nós temos a ajuda dos meios digitais para fazer essa circulação, mas na década de 70, 80, em que a gente dependia apenas dos impressos, essa situação era bem mais complicada. Além dessas entrevistas, então essa informação aí eu soube com entrevista com Clarindo Silva. Nós entrevistamos algumas escritoras também, como Fátima Trinchão, que nos falou sobre o jornal, algumas outras personagens, no caso assim, de agentes sociais, né? A Ieda Castro Pessoa, que também nos concedeu uma entrevista, e nós vamos juntando esses agentes sociais e essas informações para conseguir fazer, digamos assim, um apanhado, reunir esses que a gente chama de fragmentos da memória, né, da história da literatura negra na Bahia. A gente vai reunindo esses rastros de memória para conseguir entender como era essa circulação. E aí, a partir desses pequenos rastros, a partir desses fragmentos, nós estamos fazendo essa constituição do acervo de escritoras negras. É um acervo digital que está em processo, porque às vezes eu falo e as pessoas dizem, a gente já pode acessar, ainda não, porque a gente precisa de... Tem uma frase da personagem Fê, do livro Fé em Disfraz, não sei se vocês conhecem, da Mayra Santos Febres. Conhecem? Mayra Santos Febres. É um livro sensacional. Fé em Disfraz. E a personagem, Fê, ela resgatando, né, trabalhando com arquivo e resgatando também alguns arquivos, ela diz que é preciso dinheiro para resgatar a história, muito dinheiro e muito poder. De fato, né? Então a gente também precisa de muito dinheiro e muito poder para resgatar a história, para reunir esses fragmentos, né, esses acervos. Então a gente ainda está em processo, porque a gente ainda precisa de recursos para conseguir dar cabo, né, desse acervo. Eu mostro para vocês aí, eu coloco ocupando os espaços da memória, de memória com corpos negros. Aí são algumas das escritoras com as quais nós trabalhamos. Mãe Estela de Oxóssi, imortal da Academia de Letras da Bahia, também. Aline França, que está ali embaixo, que eu falei. Nivalda Costa, que foi a primeira que é dramaturga também, foi o primeiro texto que nós encontramos. Macota Valdina, que foi uma agente cultural, formadora de leitores, muito importante, líder comunitária, muito importante nessa época também, escreveu literatura desde a década de 80 e depois continua a publicar. Fátima Trinchão, que nós falamos aqui, Angelita Passos, que é comunicóloga e até hoje também produz textos, a Julieta Carteado, que era bibliotecária e escreveu apenas um livro que infelizmente não publicou, porque ela veio a falecer antes da publicação do livro.
o livro ficou por fazer. E como é que nós tivemos acesso a esse material? Uma amiga de Julieta Carteado fez uma edição, um apanhado, uma junção desse material que ela estava escrevendo e publicou em uma rede e tal, não está impresso, né? Não está organizado impresso. Então, é esse material que nós temos de Julieta Carteado. Aqui eu coloco umas cenas do diário de campo, né? Para falar assim, o que é que nós encontramos em cada lugar. Lembra que eu falei que a gente foi em vários acervos bibliográficos? Aí é um pouquinho do que nós encontramos em cada lugar que nós fomos. Por exemplo, encontramos alguns exemplares de Mulher de Aleduma nas coleções lá dos lugares de memória, né? Na universidade, na biblioteca da Universidade Federal da Bahia. E aí eu vou dando alguns dados que foram encontrados, né? Alguns textos e materiais que foram encontrados nessa peregrinação pelas bibliotecas e tal. Pensando sobre isso, o que eu queria trazer aqui para vocês, né? Pensar essas políticas de presença versus políticas de esquecimento. Porque o que nós estamos chamando de políticas de presença é essa ação em função de resgatar esses textos que não foram salvaguardados quando a biblioteca pegou fogo, né? Lembra que a gente disse, se a biblioteca pega fogo, salvam-se que textos? Nós percebemos pela dispersão própria, né, que estavam desses arquivos, desses textos, nós percebemos que seriam textos que não seriam salvos se a biblioteca pegasse fogo. Então nós estamos resgatando, trazendo, trabalhando e reunindo esses textos. E aí eu coloco dizendo que o nosso ato político se concretiza através da ocupação dos espaços da memória escrita na Bahia com corpos de mulheres negras, né? E é isso que vai definir o nosso desejo de presença como filólogas, é esse desejo de inserir, de reintroduzir, de introduzir, de revisar a história da literatura e de introduzir esses corpos dentro das políticas de memória, dentro que estamos fazendo. Percebemos que as produções literárias de mulheres negras baianas, nas décadas, né, que estudamos, não são ausências dentro do patrimônio bibliográfico da Bahia. Então elas não compõem, elas não integram muitas vezes esse patrimônio bibliográfico na Bahia, e entendemos que esses resultados são, como é que eu posso dizer, consequências das políticas de esquecimento, trazendo aí o Wagner Vinhas, né? Aqui estão sujeitas essas publicações. Então, por isso que nós estamos trabalhando com essas políticas de presença em função de todas as estratégias das políticas de esquecimento que se deram a partir da publicação, da negação da publicação e das ausências desses textos, né, nos materiais. Eu trago aqui para vocês alguns materiais da Constituição do Acervo, só para vocês terem uma ideia, assim, como é que está posto, né, o quadro de arranjo desses acervos. São publicações, cada escritora vai ter um link, né? Aí você tem as publicações de cada escritora, documentos audiovisuais com entrevistas, vídeos dessas escritoras que vão se reunir. A fortuna crítica, então assim, matérias jornalísticas, trabalhos acadêmicos que são feitos a partir das obras dessas escritoras, e isso é interessante também, outras funções sociais dessas escritoras. Por quê? Quase todas as escritoras que nós vimos, a gente sabe muito bem que até hoje é muito difícil ser a profissão escritor. No Brasil é quase impossível, né? Viver só como escritor. Então essas mulheres, elas tinham outras funções. Então nós vamos reunir o material também do exercício dessas funções. Então a Nivalda Costa, por exemplo, como dramaturga, a gente tem docência, né, professoras, bibliotecárias, líderes comunitárias,
como eu falei, Ialorixá, né, no caso que eu trabalho só com mulheres, então Ialorixá, que é o caso da mãe Estela de Oxóssi. Então, são diversas agentes, diversas outras funções sociais, além de escritoras. E nós vamos reunir esses fragmentos aí. E aqui eu trouxe, não sei se dá para enxergar, porque por enquanto está tudo no Drive ainda. Então, a gente está organizando esse material nos Drives, aí eu só trouxe os nomes, está vendo cada pasta aí, Nivalda Costa, aí vai se abrir um link, dentro de cada link, no caso, quando for o acervo, as pessoas terão acesso a cada texto de Nivalda Costa, a fortuna crítica desses textos, a materiais audiovisuais e tal. Essa é a perspectiva do estudos. E, para terminar, juro, não estou cansando vocês demais não, né, gente? Não, obrigada. Para terminar, além desse material específico que eu estou trabalhando com escritoras da década de 70 e 90, eu quis trazer para vocês também o que nós estamos trabalhando na UFBA, né? Eu trouxe aqui só alguns exemplos de orientando os meus, mas existem diversos outros trabalhos com diversas outras temáticas e com diversas outras escritoras sendo produzidos lá, né, tanto no âmbito do mestrado quanto no doutorado. E aí eu tenho, por exemplo, a Isadora Araújo Santos trabalhando com intelectuais negras em diálogo, a experiência político-literária de Lélia Gonzalez e Conceição Evaristo, pensando a produção intelectual de Lélia Gonzalez e Conceição Evaristo, as duas em consonância. A gente tem literatura oral com o Ilma Maciel, trabalhando com a trajetória das destaladeiras de fumo de Arapiraca. Então, ela trabalha com os cantos das destaladeiras de fumo em suas atividades, né? Enquanto elas estavam destalando fumo, elas cantam, ou cantavam, pelo menos, até porque a gente tem observado que a indústria muda as formas de fazer, então muda a performance, inclusive, das destaladeiras, né? Então, antes elas cantavam, agora com a industrialização elas já não cantam, quando está dentro da indústria já não cantam mais, quando elas cantavam quando estavam fazendo tirando o talo, né? Destalando fumo na roça, na parte da roça. Mas enfim, ela trabalha com essas performances. A Flávia também trabalha com Conceição Evaristo, com Olhos d'Água, né? Águas e Correntezas, Memórias Ancestrais, pegando esses articuladores, né? Memória, ancestralidade, feminismo negro, na obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. A Vanessa Costa Reis trabalhando com o Sarau da Onça, que versos que rompem silêncios ancestrais, a poética marginal de mulheres negras no Sarau da Onça. O Sarau da Onça, como o próprio nome diz, é um sarau que acontece num bairro periférico de Salvador, chamado Sussuarana. É um sarau que acontece há muito tempo, com dois produtores culturais, né? Sandro Sussuarana e Edmilson. E eles, dentro do Sarau da Onça, a Vanessa está trabalhando com mulheres, com as poetas que participam do Sarau da Onça. Então, assim, muitas delas não tem ainda publicação, ainda estão, né, fazendo muito na circulação no próprio sarau, oralmente, né, assim, nos ônibus, algumas são nos ônibus, em outras festas literárias. Ainda não tem publicação, mas ela trabalha com essas performances. A Tainara vai trabalhar a ideia, Tainara Cecília, escrevivência como resgate da memória cultural. Aí ela está trabalhando com estudo de cartas, na verdade com 3 obras, né, que tem como temática, digamos assim, ou como modelo a carta, são o estudo das cartas das obras de Cartas para Minha Avó, de Djamila Ribeiro, Cartas para Minha Mãe, de Teresa Cárdenas, e Cartas a uma Negra, de Françoise Zega.
Então ela trabalha com essas 3 obras, fazendo essa comparação. A Elaine trabalha com Mulher de Aleduma. A gente vai pensar estudos críticos com Mulher de Aleduma, que é de Aline França, que eu apresentei agora. O Hilário Mariano Zeferino trabalha com O Crime do Carlos do Valongo, da Eliana Alves Cruz, não sei se vocês conhecem, e com também, ele vai fazer uma análise também com a performance, né? O que a gente chama o poema instalação de Memórias da Plantação. Como é o nome da autora de Memórias da Plantação, gente? Eu esqueço, viu? Memórias da Plantação. Grada Quilomba, obrigada. Eu esqueci, gente. Então, a autora, ela trabalha com o barco, com o poema Instalação de Grada Quilomba e com a ideia de arquivo, para pensar a ideia de arquivo, e com O Crime do Carlos do Valongo, de Eliana Alves Cruz. Lucas Santos Ribeiro, ele vai trabalhar com a edição crítica de Peles Negras, Máscaras Brancas, né, de Frantz Fanon. Então, assim, é uma diversidade de textos e de perspectivas de estudos que estamos lidando, mas o meu trabalho específico é dentro da perspectiva da década de 70, mais ou menos até 90, para pensar quem são essas mulheres, mas a gente vai, né, para além da Bahia nas orientações, trabalhando com diversas outras escritoras e escritores negros, especificamente mais escritores negros. No caso da literatura oral, a gente não tem esse recorte, que é no caso das estaladeiras, né, de fumo de Arapiraca, nós não temos o recorte racial, mas em sua maioria os estudos são isso. Então eu queria agradecer vocês pela escuta atenta, e se por acaso vocês tiverem dúvidas, algum questionamento, alguma sugestão, por favor, agora é a hora. Fiquem à vontade, estou aqui para ouvir. Obrigada.